Oi, oi, seja bem-vindo ao meu canal. Não esqueça de se inscrever e dar like. Então, hoje a gente vai falar um pouco sobre o conceito de infância, né? É um resumo breve que eu fiz e eu acho muito importante a gente descobrir, né? A gente observar as raízes do que hoje a gente fala tanto na nossa pedagogia, né? Que é a infância. A infância ela é muito trabalhada durante os nossos estudos, então acho muito importante que a gente estude. Então vamos lá, né? Durante a Idade Média e o início da Idade Moderna, né, entre o século V e o século VIII, né, não existia a infância. A infância era algo inexistente. E as crianças elas eram consideradas mini adultos, né? Então assim, o conceito de infância, a primeira parte do desenvolvimento humano não acontecia nesse período. Então, assim, as crianças nesse período, né, elas não tinham prioridade. Em um naufrágio, né, vou assim dar um exemplo, em um naufrágio, primeiro salvava os homens, depois as mulheres, e aí se houvesse necessidade, né, eles salvariam as crianças. Né? A gente também pode ver também na história de João e Maria. Vamos pensar na história de João e Maria. Lá a gente vê duas crianças indo atrás de comidas, né? Então você percebe que os pais eles preferem sacrificar a criança, mandando né, elas irem à floresta à procura de comida e enfrentar o que fosse que elas enfrentariam ali naquela trajetória, porque primeiro sacrificava elas para depois sacrificar os homens e as mulheres, porque eles achavam que as crianças não tinham nada a acrescentar para a humanidade, né, no momento que elas eram crianças ainda. Então a gente também pode pensar, gente, que nessa época a questão de, por exemplo, pedolilia, para quem entendeu, não era crime, né? Um homem fazer isso com uma menina era algo normal, porque na verdade ela era nada menos que uma mini adulta. Então não era um crime. Então a partir do século VIII, né, e o século IX, né, começando, começa a surgir então um esforço da igreja em defender a família, né? E por defender a família, eles deveriam também defender o papel de cada um na família, inclusive o da criança. Então aí começa a surgir, né, a imagem da infância da criança e também começa a vir as obras como, por exemplo, a obra Emílio de Rousseau e as pinturas de, gente, eu não sei falar o nome disso não, Madame Villeneuve. Essa daí que eu botei aí no slide. Que é o primeiro retrato que vocês vão ver de uma criança com uma adulta, né? Que é uma imagem assim de mãe e filha, mas com sensibilidade, né? Com a grande afetividade entre as duas. Então aí a partir daí que começa a surgir obras onde as crianças elas são tratadas realmente como crianças. Se vocês forem pegar algumas pinturas antes que tenham as crianças presentes, vocês vão ver que as crianças elas não têm esse toque de infância como elas vão ter a partir desse século. Elas vão começar a ser crianças e não mini adultas, como as pinturas demonstravam nos séculos anteriores. Então temos aí o século da infância. Se no final do século VIII e começo do século IX se construía a imagem da infância, agora no século XX temos o século da infância, onde as crianças se tornam o foco. Então a gente vão nascer certas coisas que a gente desfruta até hoje. Por exemplo, os feriados, né? Tem a Páscoa. A Páscoa, ela sempre existiu. Era a ressurreição, né? De Jesus, né? Quando Jesus ressuscita. Só que aí, agora com a criança sendo foco, a Páscoa vai ser o quê? Chocolatinho, coelhinho da Páscoa, Natal. Natal era o nascimento de Jesus. Agora também já não é mais só isso. Também tem a presença do Papai Noel, presentes. A pedolilia, sabe? Ela passa agora a ser um crime hediondo, né? Um crime grave. Que antes era algo normal e agora não é mais, né? Óbvio, graças a Deus. Então, nesse momento novo, surge quem? Froebel. Surge Froebel falando o quê? Que as crianças são plantinhas no jardim e que o professor é o jardineiro, né? E aí ele tinha muito dessa visão, né? Que as crianças aprendem melhor com o mundo ao seu redor, o que a gente também não discorda. E ele tinha a concepção que as crianças devem explorar, criar, aprender e brincar. Ele queria que os alunos tivessem uma percepção sensorial e
que também tivesse uma percepção da sua linguagem. Além disso, ele vem com a ideia, né, dos brinquedos lúdicos. E assim nasce, né, então os 20 brinquedos que chamam de presentes de Froebel. Bom, além disso tudo, ele também fala, né, que durante esse processo de jardim de infância, né, as mobílias, né, da sala tem que ser do tamanho das crianças e que deve existir materiais pedagógicos. E aí se cria, né, o ambiente pedagógico do jardim de infância. Porque até então, né, no começo, antes das visões dele e tudo mais, as creches eram criadas apenas para deixar a criança lá enquanto a mãe trabalha. Então a criança ficava lá, era alguém que cuidava. E é isso aí, não tinha nenhum valor, não tinha nenhum objetivo em alcançar algum potencial da criança. E a partir das concepções dele se começa a criar o conceito de jardim de infância. No Brasil, as creches que tinham essa visão de Froebel, elas começaram a surgir a partir de 1862. E a partir desse momento, as crianças começaram a ter seu desenvolvimento dentro da escola. Tudo isso, né, levou a gente a hoje o que a gente discute sobre infância, as concepções que temos, as nossas visões e tudo mais. Bom, eu espero ter ajudado vocês hoje. Se vocês puderem, se inscreva no meu canal, dê like. Eu não me aprofundei tanto porque isso é, na verdade, um resumo, é só um mapa mentalzinho para eu lembrar e para vocês também entenderem um pouco sobre como nasceu a infância. E é isso, beijinhos e até a próxima!